Direto da redação. Que está vigorando no Brasil e que está sendo endurecida e que vem sendo endurecida cada vez mais. A Lei Maria da Penha. E é um dos principais instrumentos hoje de combate à violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher. E no Brasil, apesar dos avanços registrados aí nas últimas 2 décadas, desde que essa lei ela está em vigor, ela ainda está concentrada nos grandes centros, em algumas cidades de porte médio, não todas, mas as pequenas cidades no interior do Brasil, ninguém sabe o que é Lei Maria da Penha e muitas vezes a violência contra a mulher, ela corre frouxa, ela corre solta e está até normatizada, tem gente que acha normal. E quem avalia, quem faz essa análise é a própria mulher que inspirou essa lei, que é a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem esse nome por causa de uma mulher que foi vítima de espancamento, escapou de 2 tentativas de feminicídio e hoje vive numa cadeira de rodas e ela é uma ativista em defesa dos direitos da mulher e do combate à violência contra a mulher. E ela fez essa avaliação que eu acho interessantíssima. Olha, a lei existe, está aí, tem os instrumentos, mas infelizmente ela precisa ser universalizada, ela precisa chegar ainda em algumas regiões do Brasil. Você vai conferir os detalhes com a Maria da Penha e com a própria Maria da Penha na reportagem da Kelly Oliveira. Foi em 1983 que Maria da Penha sofreu 2 tentativas de assassinato no lugar em que ela deveria se sentir mais segura, o lar. Primeiro, o ex-marido atirou em suas costas enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica. Para a polícia, o agressor alegou que ela teria sofrido uma tentativa de assalto. Quando teve alta, ela ainda ficou em cárcere privado durante 15 dias e ele tentou eletrocutá-la. Até a condenação do agressor foram 19 anos e 6 meses. Nesse período, Maria da Penha transformou a dor em motivo para lutar contra a impunidade. Ela escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, lançado em 1994, e fundou um instituto. E em 2006, a principal lei de combate à violência contra as mulheres foi sancionada com seu nome. Mesmo com avanços, ela considera que a legislação precisa ser melhor implementada para dar mais resultados. Eu acho que precisa haver uma interiorização da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, que só existe nas grandes cidades, que geralmente são as capitais, né, para que a mulher dos pequenos municípios consigam ter um local onde elas possam ser atendidas, orientadas e encaminhadas para as macro-regiões onde existem as outras políticas públicas necessárias para que a Lei Maria da Penha seja efetiva, né? Por exemplo, eu acho que é importante que nas escolas exista a questão da educação contra as culturas do ódio, né? A lei surgiu como resposta à condenação internacional do Brasil pela Organização dos Estados Americanos por negligência e omissão pelo caso Maria da Penha. Com a lei, o país passou a ter medidas protetivas de urgência para afastar o agressor da vítima, além de prever prisão e atendimento especializado às mulheres. Para esta especialista em violência contra a mulher, a lei está ajudando a mudar a percepção da sociedade sobre o tema. A Lei Maria da Penha, do meu ponto de vista, mudou a opinião pública, mudou a percepção das mulheres. As mulheres cada vez mais não acreditam como acreditavam antes, que assim era, que se o pai dela mandava na mãe dela, se o avô na avó, se o vizinho na vizinha e etc., elas não precisam se subordinar aos homens, elas são mais autônomas. Mesmo com a lei, os números mostram que a violência doméstica ainda é grave no país. Segundo o Instituto de Pesquisa Data Senado, 3.700.000 brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. A pesquisa mostra ainda que a violência é recorrente. A cada 10 mulheres agredidas, 6 relatam que os episódios ocorreram há menos de 6 meses e 2 afirmam conviver com essa situação há mais de 1 ano. Vítimas de violência motivada por gênero podem buscar ajuda em delegacias, centros de referência e também por telefone pelo 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher.
Fabrício, você viu aí a Maria da Penha, você não conhecia a Maria da Penha, né? Não conhecia a Maria da Penha. Que a Maria E é uma da Penha. história muito forte, né? Muito forte. 2 tentativas Ficou de paraplégica, não é feminicídio. isso? Exato, no ambiente doméstico. Né? Em casa, o parceiro dela. E essa lei, ela se tornou um marco no Brasil, um marco no combate à violência contra a mulher, violência de gênero. Se não houvesse a Lei Maria da Penha, seria muito pior do que está. Nós fizemos uma reportagem aqui essa semana, nos exibimos aqui mostrando que só no mês de janeiro foram 947 casos de violência contra a mulher, de feminicídio, eu acho, Sim, não foi? Foi feminicídio. Nós temos hoje no Brasil 999 processos na justiça envolvendo violência contra a mulher. Então, A estatística é muito alta aí. muito alta. E se não houvesse a Lei Maria da Penha, seria pior do que isso, né? Sim. Então você veja ali. Fora que nós não sabemos, é aquilo que a gente fala, né? Tá acontecendo algum caso aqui agora, muitas mulheres não comentam, não denunciam com medo, com receio, enfim, uma série de coisas. São os casos subnotificados. Agora, Roberto, homem também pode ter Pode. acesso à Lei Maria da Penha, se proteger pela Lei Maria da Penha? Pode, violência de gênero. Se a mulher espanca o homem e vai na delegacia, ela pode ser enquadrada. Eu entendo que ela pode ser enquadrada. Mas eu acho que Na existem Lei Maria da especificações, não existe não? Existem Restrições? especificações, mas o homem, ele pode, eu creio, por exemplo, violência de gênero. 2 mulheres convivem juntas. Uma das mulheres maltrata a outra, espanca ou mata. Ela vai ser enquadrada na lei de feminicídio, se é uma violência de gênero, né? Homoafetiva, né? Homoafetiva, Homoafetiva. ela vai ser. E já tem casos, tá? Tá, eu sei tem que tem casos, mas eu não casos- sabia de homens. Homens também pode. Eu, por exemplo, já pensei várias vezes em procurar, em Que pedir isso? o amparo da Lei Maria da Penha, espancamento de casa, já. Ah, mentira. Já não acredito, violência não. doméstica, Não acredito, não. ameaça de violência doméstica. Exato, eu já Não. pensei várias vezes. Já imaginou chegar na delegacia dizendo o seguinte: olha, eu quero que o amparo da Lei Maria da Penha porque eu apanhei da mulher em casa. Ué, Pode. eu acho que você pode ser enquadrado em outra coisa, né? Mas na Lei Maria da Penha, Não não. pode. Mas a brincadeira, se for à parte, agora é um tema sério. Sim. A partir da Lei Maria da Penha surgiram as delegacias especializadas, a DEAM, por exemplo, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Sim. Elas surgem também, né, nesse contexto. E é importante e que as delegacias especializadas de atendimento à mulher que sejam comandadas e operadas por mulheres ou por homens sensíveis à causa, porque eu já tive uma experiência de uma pessoa que você conhece, ela vivia com um parceiro, né? Houve um desentendimento, o parceiro agrediu, e o casal, eles faziam fotos íntimas. E no afã da briga, o parceiro ameaçou divulgar essas fotos na internet, como ocorre às vezes, divulgar a foto por vingança. Sim. Ela procurou uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, não foi a DEA, mas foi num plantão policial, e narrou isso: olha, ele está ameaçando divulgar fotos íntimas minha na internet. O cara perguntou: você tem essas fotos? Ela: por acaso eu tenho, se ele divulgar eu vou denunciar, porque eu tenho as fotos. Ele: você tem que me mostrar as fotos. Ele queria as fotos da menina. Imediatamente ela nem fez o boletim de ocorrência. Sem noção, né? Ela nem fez o boletim de ocorrência. Um caso famoso, conhecido, você deve saber, na época, a Lei Carolina Dickmann também. Você lembra que aquelas fotos daquela atriz? Mas foi diferente. Foi né? diferente, mas... Foi diferente. A Carolina Dickmann foi um hacker que roubou as fotos dela, as lembra? fotos dela. Não foi um hacker ou foi? Eu acho que ela colocou. Não, foi um hacker mesmo. Foi um hacker. Roubou as fotos dela e começou a chantageá-la querendo dinheiro, porque senão ele iria divulgar as não fotos houve dela. agressão, não teve nada disso. Inclusive a lei, na época, esse cara não pôde nem ser enquadrado na questão da Lei Maria da Penha, porque não havia, como não havia uma regra, uma norma para punir a divulgação de imagens na internet, ele foi enquadrado no crime de chantagem. Foi. Chantagem. Tava recente na época. Tava recente. Né? Depois, então, desse episódio, a Carolina Dickmann, que é uma atriz, aí surgiu a Lei Carolina Dickmann. Exatamente, perfeito comentário. Foi por conta disso. Mas é importante que tenha a lei que ampare e que sejam realmente leis duras e que cheguem ao interior do país. A Maria da Penha chamou a atenção, por exemplo, aqui em Cardoso Moreira, uma cidade aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. A Anne Givigi, é uma ouvinte aqui do programa, ela tem uma filha, a Bruna. A Bruna foi duramente espancada, esfaqueada, toda ensanguentada. Ela levou a filha para casa e por um primo dela. E por um primo da Bruna.
E a Anis de Vigie, em defesa da filha, enfrentou aquele negócio todo. O irmão da Anis de Vigie espancou a Anis de Vigie. Nós mostramos a imagem aqui. E isso só ganhou um boletim de ocorrência na delegacia, na cidade de Italva, em função das denúncias que nós fizemos aqui. Aí virou. Acionamos na época a Secretaria da Polícia Civil no Rio de Janeiro. As imagens são chocantes, a menina toda ensanguentada. Mas por que os policiais não acreditaram na história? Ela foi tentar denunciar e não deu certo? A questão toda envolve ali domínio político também, o entrelaçamento entre política e entre delegacias, comando de delegacias de polícia, é um negócio meio estranho, meio esquisito. Uma má vontade tremenda em fazer o boletim de ocorrência. Existe esses casos, você sabe disso, né? Você chega na delegacia, eu sofri uma agressão pelo meu companheiro, pela minha companheira, enfim, a pessoa começa a dar risada, debochar de você e leva aquilo na brincadeira, deixa você ali de molho de plantão o tempo todo, esperando horas e horas e horas, até chegar numa definição certa e às vezes vai para casa sem ter o boletim na mão. Exatamente, mas no caso em questão aqui, que nós denunciamos aqui... Aí é outra história. É, a outra história, aí começou. Então olha só, Cardoso Moreira, olha a importância da interiorização dos efeitos da Lei Maria da Penha. Cardoso Moreira tem quantos mil habitantes? É uma cidade pequena. Se a gente não divulga aqui, ficaria no esquecimento. Tem também o apoio da credibilidade do jornalismo. Depois disso, o agressor foi preso. Olha só. Tornozeleira eletrônica. Aí a lei funcionou. Mas precisou de empurrão. O que a Maria da Penha está chamando a atenção aí, o que ela está falando é a importância da lei chegar às pequenas cidades. Onde não há, assim, digamos, uma responsabilidade muito grande por parte de algumas autoridades em fazer valer a lei, em punir o agressor de mulher. Porque a gente precisa reduzir essa estatística vergonhosa, a estatística dessa violência contra a mulher. Eu tenho aqui uma declaração, está guardada comigo, outro dia eu posso colocar aqui, do Ayatollah Khomeini, que foi assassinado agora no bombardeio pelos Estados Unidos no Irã. O Ayatollah Khomeini, ele é uma autoridade da religião islâmica, e ele fazia uns pronunciamentos na TV, lá para os iranianos, e um desses pronunciamentos, que ele fazia uma reunião matinal, ele dizia que a maior harmonia num lar era garantir a paz e a segurança para as mulheres. Não permitia violência contra mulheres. E a gente ouve uma propaganda aqui danada, o Irã persegue mulher, não tem nada disso. Ele, a autoridade religiosa, falando isso. Porque o Corão não permite violência contra mulheres. Não permite você violentar, você agredir, você espancar mulheres. Né? Então a Lei Maria da Penha, o que a Maria da Penha falou ali é isso. Hoje ela tem um instituto que se dedica à defesa da mulher, você viu? Sim, eu vi. Ela se dedica a isso. E nós estamos no mês de março, como você falou, semana passada, Dia Internacional da Mulher, dia 8, mas o mês todo é dedicado à mulher, né? Então... Aliás, estou até de rosa hoje aqui, eu nem sabia. Você tem homenageado sistematicamente as mulheres aqui, eu tenho observado isso. E isso é interessante porque valorizar, a mulher merece respeito, apenas respeito. O resto ela corre atrás que ela tem capacidade, sem dúvida nenhuma. E nessa temática, o Fabrício ainda, o Sistema Único de Saúde está fazendo algo até muito interessante, que vai oferecer agora o teleatendimento para mulheres em situação de violência. Essa é uma iniciativa dos três poderes, Poder Executivo, Governo Federal, Câmara Federal, Senado Federal, que estão numa ação ali em conjunto, a Câmara Federal e o Senado Federal na aprovação de leis e o governo na sanção de leis para tratar essa questão. Então, entre essas medidas, o governo está lançando um teleatendimento para mulheres em situação de violência, para enfrentar essa situação do feminicídio. E durante a semana agora, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei também, permitindo que mulheres maiores de 16 anos, elas possam portar e comprar spray de pimenta. Isso é polêmico, Roberto. Oi? Para defesa pessoal. Oi? Você é feia. Shhh. Ué, mas você ofender a pessoa, você chegar a ofender verbalmente uma pessoa... Porque a violência, ela não é apenas a violência física, ela pode ser também uma violência verbal. Que a violência verbal, ela pode sinalizar que vai chegar a violência física. Mas eu acho que vai haver norma para usar. Você não vai poder ficar usando. Eu acho, porque isso respinga em outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Tivemos até um caso recentemente, ano passado, em Campos. Eu não recordo exatamente, mas
spray de pimenta é uma situação delicada. Não, já pensou se a tiver mulher criança com ciúme? em volta, alguma coisa? Não, a mulher com ciúme, por exemplo, ela joga spray de pimenta no namorado, no marido, joga na parceira, como se... A rede social tá recheada... Isso vai dar o que falar. Não, tá recheada de mulheres. Isso vai ser um efeito colateral que a lei, eu creio, aí eu não conheço o projeto de lei, que vai ter que ter ali Alguma norma, algum critério para poder critério, usar esse spray de punindo pimenta. também que usar esse spray de pimenta para violentar, como violência física contra outra pessoa. Porque uma mulher vai poder usar contra a outra. Vai num bar, encontra o namorado beijando o outro e joga spray de pimenta. Não é pra isso. Não entra não, que é furado. É furado, é surreal isso. Mas vamos lá. Agora, e essa proposta aí, ela vai fazer o seguinte, ela vai mexer no Estatuto do Desarmamento, vai alterar, né? Porque vai fortalecer a defesa feminina, mas vai ter que mexer lá no Estatuto do Desarmamento, que prevê essa questão de porte de arma de fogo, de arma não letal, porque isso está previsto no Estatuto do Desarmamento. Mas vamos aqui aprofundar o tema com a Kelly Oliveira. O projeto aprovado na Câmara autoriza que mulheres maiores de 16 anos possam portar e comprar, o spray de pimenta para a defesa pessoal. A proposta visa fortalecer a defesa feminina e altera o Estatuto do Desarmamento, estabelecendo regras de comercialização. A matéria agora segue para análise do Senado. Já o Senado aprovou o projeto de lei que dá prioridade de atendimento às mulheres vítimas de agressão no serviço de assistência psicológica e social e para a realização de cirurgias plásticas de reparação no âmbito do SUS. A matéria segue para análise da Câmara. E Luciana, por falar em assistência psicológica, como você já adiantou, o governo federal anunciou que a partir deste mês o SUS passará a oferecer um serviço nacional de atendimento psicológico online para acolher, ouvir e cuidar das mulheres. Além da saúde mental, o pacote inclui cuidados e serviços complementares, como reconstrução dentária para vítimas de agressão. Recife e Rio de Janeiro serão as primeiras cidades a serem atendidas. Em maio, o serviço chegará a cidades com mais de 150 mil habitantes. E em junho, em todo o país. A expectativa é realizar quase 5 milhões de atendimentos por ano. Ô Fabrício, você veja aí então, isso aí vai mexer no Estatuto do Desarmamento. Você lembrou um episódio agora aqui, internamente, gostaria que você repetisse. Foi um caso que aconteceu, foi na cidade de Campos. Foi na cidade de Campos. Uma ex-vereadora. Uma ex-vereadora entrou numa discussão, acho que na fila do Correios. E nessa discussão ela tirou o spray de pimenta da bolsa e começou a espirrar na briga, na confusão, para poder amenizar lá. E acabou dando uma confusão, foi todo mundo parar na delegacia, ela foi presa, ficou detida uns 6 ou 8 meses, aí, se eu não me engano, e foi solta no início desse ano, no final do ano passado, alguma coisa assim. É isso, mas ali houve ela foi acusada também de crime de racismo. De racismo, ela foi presa por isso. Ela se envolveu numa briga, acabou então, sendo acusada de racismo e tirou tirou o spray de pimenta. A questão foi essa. Agora ela usava spray de pimenta também, porque anteriormente, eu tô lembrando aqui, ela foi vítima de uma violência doméstica com um ex-namorado, teve um episódio desse. Tem uma história aí nessa nessa história. Então, aí. provavelmente, ela passou a usar spray de pimenta para uso, para defesa pessoal, se envolveu nessa discussão, transversou ali também para essa... Foi uma forma que ela teve para se defender. Ali eu acho, pode ela. ser isso. Não, mas eu tô só, assim... Nós estamos só comentando que foi um exemplo antes dessa lei. Eu não conhecia a história do spray de pimenta, mas eu tô te falando assim, a trajetória, o histórico da situação, porque ela foi vítima de violência doméstica com um namorado. Ficou traumatizada, né? Colocou em rede social. Isso aí foi um episódio, no dia que ela foi presa, não foi? Foi. O spray de pimenta que ela levou aí, não foi? Tem áudio isso aí? Tem não, né? Então aí ela chegando na delegacia, porque ela usou um spray de pimenta, o nome da vereadora aí em questão é a Marcele Pata, né? Marcele Pata. Então foi um caso e ela sacou o spray de pimenta e se defendeu nessa briga. Mas ela foi solta, há pouco tempo, me parece que ela explicou ali. Foi nas redes sociais. Ela orientou. Deu a versão dela. Exatamente. Mas foi um episódio realmente que caracteriza ali o uso de spray de pimenta, que não era para usar naquela situação ali. Não era. Não era para usar o spray de pimenta. Muito bem lembrado. Isso aconteceu dia 29 de outubro de 2025. 29 de outubro de 2025. Foi ano passado. Ano passado, né? Caramba, ela ficou quanto tempo presa? Deixa eu verificar aqui se eu consigo puxar. Ela ficou aqui. um tempinho presa, né? Então, não é... Então, o spray de pimenta ela é uma arma não letal, mas ela pode levar a cegueira, ela pode provocar cegueira, é um spray de pimenta. Então não é para ser usado aleatoriamente, não.
A guarda municipal usa, né? Tem guarda municipal que usa spray de pimenta, você tem força de segurança, a polícia usa às vezes, para inibir ou dispersar manifestações, usa spray de pimenta. Então essa é a norma. E outra coisa que eu vou lembrar aqui também, o uso do spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres vai ser permitido para meninas, pessoas acima de 16 anos de idade, mas vamos lá. Não é uma lei ainda que está sancionada. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora ela vai para o Senado Federal. Se o Senado Federal aprovar sem qualquer alteração, ela vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas se no Senado houver modificação, ela volta à Câmara para ser apreciada, mas depois, então, de consolidado no Legislativo, ela vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas por ser março o mês da mulher, creio que essa tramitação nas duas casas vai ser rápida, porque eu acho que eles querem fazer isso no mês da mulher, dentro do mês de março, nessas celebrações aí pelo mês internacional da mulher. E se isso acontecer, passa logo a vigorar, ainda esse ano, logo depois de sancionada, publicada no Diário Oficial, ela passa a vigorar. Mas você que está aqui acompanhando esse vídeo aqui no recorte aqui agora, daqui a pouquinho, faz favor, dá um depoimento aí. Você é a favor que a mulher com mais de 16 anos ela tenha o porte do spray de pimenta para defesa pessoal contra agressores? Você é a favor dessa medida? Você defende essa medida? Acha que ela pode ajudar, que ela pode contribuir para inibir esse alto índice de violência contra a mulher? Bate, compartilha aí, põe aí o seu comentário aí na descrição do vídeo. Roberto, só corrigindo aqui que a ex-vereadora Marcele Pata teve a prisão preventiva revogada após 42 dias. Ou seja, ela foi presa dia 25 de outubro e foi solta dia 9 de dezembro. Ficou 42 dias aí presa, tá? Que fica aí essa informação, essa correção aí.